Substituir alimentos industrializados por frutas, se hidratar, dormir bem. Essas são atitudes básicas que são benéficas para o nosso corpo. Mas e quem quer fazer uma mudança radical? Como fazer as pazes com a balança no momento em que fast foods e doces exagerados estão em alta? Eu acho que, assim, primeiramente sem desespero, né? Focar na organização, estruturar a sua rotina alimentar, eu acho que isso é o fundamental. Então, o que eu sempre falo para a reeducação alimentar, estipular 5, 6 refeições diárias, dividindo no café da manhã, almoço, jantar e acrescentando lanches intermediários. Isso é organização da rotina, é o principal. E aí, evitar pular essas refeições que você já estipulou, né? Então, dessa forma, você vai caminhando para a mudança de hábito e tem que manter de forma constante, inserindo práticas de atividades físicas regulares, porque isso tudo está interligado, está associado. Aumentar a ingestão de água durante o dia, então se manter hidratado ao longo do dia é fundamental, além de cuidar da prática do sono, estipular horário para dormir, estipular horário para acordar também é fundamental. Para a alimentação saudável, a gente procura também sempre, quem não veio da base, né, da base alimentar ali, da introdução alimentar quando criança, inserir principalmente alimentos, né, in natura, que são frutas, hortaliças, verduras, em todas as refeições sempre que possível e evitar o consumo de produtos industrializados, ricos de açúcares, sódio e aditivos químicos. E como estruturar a rotina da alimentação na era dos doces, bolos, lanches gourmets e aplicativos que facilitam o acesso à comida? Manter a forma e comer de maneira saudável nunca foi tão difícil, principalmente se a reeducação alimentar não vem da infância. A longo prazo, a privação, a restrição alimentar não é saudável, né? Então, a gente costuma dizer que você manter uma dieta, uma restrição em um período curto, um mês, por exemplo, eu vou ficar um mês sem refrigerante, é fácil. Agora, se você joga no longo prazo, já não é mais uma reeducação alimentar, porque dificilmente você vai ficar sem consumir determinado tipo de alimento que você se propõe a privar por um determinado período. Então, o que eu costumo fazer? A pessoa, eu gosto muito de comer doces após as refeições, então substitui esses doces preparados por frutas, né? Coloca como uma opção de sobremesa. O refrigerante, se possível, a gente trocar por um suco in natura. Então a gente vai fazendo essas trocas e a gente não retira tudo drasticamente, porque senão não seria mais uma organização da alimentação, uma reeducação alimentar, seria mais uma privação. E aí é difícil manter a longo prazo. Quem vê Felipe com essa camiseta nem desconfia que, quando criança, todas as hortaliças descritas na estampa eram substituídas por lanches ou doces. Como consequência da má alimentação, Felipe foi obeso na infância. Minha mãe sempre puxou minha orelha, queria marcar nutricionista para mim, só que eu não gostava, porque a nutricionista passava aquelas comidas mais saudáveis, eu nunca gostava muito. E isso, não sei, mas isso não me motivou. Eu queria continuar comendo o que eu gostava, que era porcaria, sem importar com a minha saúde naquela época. Mas para que os resultados sejam definitivos, a nutricionista Maíra Rezende dá algumas dicas para fazer dieta e se reeducar na alimentação com sucesso e sem castigo. Eu acho que as pessoas têm muito medo, né, do arroz, por exemplo, da batata inglesa. Eu até gosto de brincar e mostrar isso no consultório. O que importa não é só o índice glicêmico de determinado alimento isolado, é a combinação, é a carga glicêmica da refeição. Então, sempre que a gente tem uma refeição, ela é completa. A gente coloca, por exemplo, o arroz, o feijão, uma proteína, uma fonte de proteína, uma carne magra e as verduras, né, que são ricas em fibras. Então, a carga glicêmica dessa refeição, ela é equilibrada. Então, não tem problema a gente consumir o arroz, que é tão queridinho, né, da população brasileira, por exemplo. Então, tem muito mito envolvido por trás de alguns alimentos. Nenhum alimento, isoladamente, ele é capaz de emagrecer ou engordar a pessoa. E isso é que a gente tem que trabalhar de forma geral. Antes de eu começar a mudar a alimentação, eu pensava assim, eu não vou conseguir parar de comer hambúrguer, pizza, é uma coisa que eu gosto muito, eu como toda semana, que eu preciso. Mas aí, se você for cortando, você vai perceber que existem outras coisas que podem ser tão gostosas, tão deliciosas como isso.
Então hoje é uma coisa que não faz mais falta. É claro que eu ainda continuo comendo, só que uma vez ou outra a cada 2 semanas. Procuro sempre evitar e comer alimentos mais saudáveis. E o fast food? Vilão que engordou Felipe e tem engordado muitos brasileiros. Corta de vez? E fast food, minha orientação é que não tem vez. Substitua por uma alimentação mais in natura, mas é que não que nunca mais vá consumir um fast food, por exemplo, mas se organize para isso. Então, dentro de uma rotina alimentar saudável e equilibrada, uma exceção não vai fazer você ganhar peso. Agora, dentro de uma rotina cheia de exceções, um dia fast food, outro dia um sorvete, outro dia tomar um refrigerante, e aí já sai de um contexto de uma alimentação saudável e equilibrada. Então, uma exceção não vai favorecer o ganho de peso, mas é isso que as pessoas precisam aprender a se organizar. Eu me sinto muito mais disposto, eu me sinto mais ativo, entendeu? Em relação à minha saúde mental, me sinto também muito bem, me sinto preparado. E não só, é claro, tem a questão física também, mas no geral eu me sinto muito melhor, sabe? Parece que eu tenho mais disposição para enfrentar cada dia a dia. É isso, eu acho.